O mistério da lista vermelha. Um conto de Fernanda Terena. Olá, 28 de dezembro de 1944, algum lugar do Atlântico. Na verdade, não sei como começar e nem sei ao certo da razão a qual escrevo. Sei que tal carta pode não chegar ou sequer ser encontrada. Este registro talvez seja para explicar os ocorridos. Ou talvez para me confortar. Me chamo Marta Weber, era secretária do atual prefeito de Munique. Caso encontre esses escritos, peço-lhe que, se ainda estivermos em guerra, queime-os. Tudo começou há aproximadamente 4 anos atrás. Pouparei você de todos os detalhes horríveis de como o fogueira acendeu, muitos deverão falar sobre isso no futuro. Basta saber que desde os meus 30 anos, quando vim a Munique, buscando o que seria o sucesso, fui contratada como secretária do então prefeito. Junto a mim, milhares já falavam da ascensão da Alemanha e dos anos dourados que viriam, uma pena que os confundiram com cobre e ferro fundido. Nada poderia me preparar ou me fazer entender a complexidade do coletivo indecoroso que se formava atrás de nós. Nasci em Essen, uma cidade afastada, e fui criada com uma família simples. Cresci sem pai e com uma mãe que hoje, só de pensar em sua lembrança me vem um gosto amargo na boca. Não que tenha sido ruim, mas não tive base para compreender o que ocorria. Minha formação em contabilidade só me preparou para identificar erros em cálculos matemáticos quase complexos cujos números podem variar nas estatísticas. Helga, minha mãe, trabalhava como governanta num casarão que eu nunca soube onde ficava, me criou como pôde, com o dinheiro que tinha e na base da etiqueta que aprendia na grande casa. Era revezado. Vim para Munique. Hoje, aos 38 anos, vejo que o mundo e o destino me trouxeram para cá com um propósito bem diferente daquele que eu almejava. Eu que sempre sonhei em fazer a diferença, nunca pensei que isto poderia custar minha vida e minha honra. Minha função como secretária foi a mesma durante todos esses anos: atender telefones, ajustar agendas e revisar a papelada. Não sei dizer ao certo quando tudo mudou. Talvez quando os primeiros militares se reuniram no gabinete ou se ocorreu de forma sutil antes disso. Tudo mudou. Minha função passou a ser uma mão para o sistema, codificando telegramas, fraudando contas e removendo nomes de uma lista. Acredito que escolhi na época pensar que eram da correspondência. Certo dia, em meu apartamento, um lugar agradável e sem muita decoração que eu acreditava ser um templo elegante com pequenas partes de mim, encontrei algo que não deveria estar lá ao retornar do serviço. Olhei para 6 cartas misteriosas que haviam chegado pelo correio, umedecidas pela chuva lá fora. Quando as abri com cuidado, uma sensação de apreensão tomou conta de mim. Um correio indesejado nunca foi uma surpresa agradável, naquele ano de 1940 era pior. As cartas pareciam banais a princípio, mas algo nelas despertou minha curiosidade. Cada carta trazia um nome e endereço diferentes, ao contrário dos contatos que eu havia enviado anteriormente para exclusão dias atrás. Intrigada, decidi compará-las, esperando descobrir alguma conexão. Para meu espanto, as letras compartilhavam uma estranha semelhança, apesar de suas aparentes diferenças. Os nomes eram distintos, os endereços não combinavam, mas havia um fio indescritível que as unia. Esses eram os contatos ausentes que eu estava tentando remover da minha lista ainda ontem, mas por que eles estavam voltando? Determinada a resolver o mistério, um tanto preocupada com o teor desses retornos, mergulhei nas profundezas da minha pesquisa voltando ao escritório ainda tarde da noite, arriscado. Qualquer pessoa era acusada de traição por menos. Contei que meu cargo ajudaria na justificativa e segui analisando a lista mês a mês, procurei um padrão. Foi uma tarefa árdua, mas minha persistência valeu a pena. Ali, escondido entre as anotações, o encontrei, um mês obscuro, setembro de 1939. As cartas haviam chegado exatamente no horário que coincide com o prazo de devolução dos correios, os poucos que ainda funcionavam. Armada com essa descoberta, decidi compilar todas as evidências e enviá-las em formato de dossiê aos responsáveis. Anexei fotos e trechos,
fornecendo uma visão abrangente da situação desconcertante. Sem saber o que esperar, esperei ansiosamente por sua resposta, esperando por ajuda ou, pelo menos, uma explicação do serviço de entrega. Os dias se transformaram em semanas enquanto eu esperava ansiosamente por uma resposta. Cada momento que passava apenas aprofundava o enigma que cercava as cartas misteriosas. Oscilei entre o desejo de fechamento e o desejo crescente de envolver as autoridades. Era arriscado agir sem consentimento. O tempo parecia esticar, amplificando o meu nervosismo. Finalmente, uma resposta chegou à minha caixa de pacotes, no pátio do edifício. Era do correio, e meu coração disparou quando abri o envelope. A mensagem foi educada, mas não ofereceu nenhuma explicação clara. Em vez disso, garantiu-me que estavam investigando o assunto e pediram minha paciência. Os dias se arrastaram novamente, minha vida foi consumida pela busca de respostas. Eu vasculhei artigos de notícias, tentei contatar conhecidos em áreas relevantes e até busquei conselhos no fórum. Mas o mistério permaneceu indescritível, escorregando por entre meus dedos como fumaça. Assim que a frustração começou a se instalar, um encontro casual mudou o curso da investigação. Enquanto esperava na fila do bistrô d'Almair, um dos lugares que sempre me deu uma sensação de conforto, estava absorta em pensamentos sobre as cartas desconcertantes, até que uma voz suave interrompeu meu devaneio. Perdoe-me, mas não pude deixar de notar sua face, me parece triste e preocupada. Será que posso ajudar, senhorita? Disse uma voz gentil. Estava acostumada com homens falando comigo sem razão, principalmente os militares, que de alguma maneira sempre acreditavam que poderiam conquistar-me. Uma vez Goebbels me disse: a culpa é sua por ser uma mulher elegante com um olhar tão penetrante que parece induzir-me ao erro. Sei que sou uma mulher vistosa, minha mãe sempre ressaltou isto. Eu mesma nunca soube se era meu corpo em violão ou o contraste dos olhos verdes com os cabelos cor de fogo, mas com o tempo aprendi a utilizar ao meu favor, isso talvez tenha garantido meu emprego. No entanto, um único homem nunca pareceu me dar a devida atenção, Frank, o engenheiro mecânico que frequentava o gabinete do prefeito. Um homem forte, sempre agiu de acordo com a patente de tenente que possuía, respeitoso e com um brilho nos olhos azuis que contrastam com o loiro dos cabelos. O homem que eu acho que amo. Na cafeteria, olhei para cima, encontrei um homem de meia idade, grisalho, com um sorriso gentil ao meu lado. Intrigada, decidi dar atenção. O homem se sentou à mesa e por alguma razão que eu não sei dizer no momento, talvez tenha sido intuição. Compartilhei minha situação, despejando os detalhes das cartas misteriosas e minha busca incansável por respostas. Era um erro, eu sabia, não se fala algo assim para um estranho. A Gestapo estava por aí. Para minha surpresa, os olhos do homem se arregalaram enquanto ele ouvia atentamente. Você pode estar no caminho certo, ele meditou. Você já ouviu falar da lista vermelha? Eu balancei minha cabeça, indicando minha falta de familiaridade. A lista vermelha é uma rede indescritível operando nas sombras, explicou. Envolve comunicação clandestina, mensagens codificadas e entregas enigmáticas. Aqueles que recebem as cartas são involuntariamente atraídos para uma teia de segredos, encarregados de decifrar o significado oculto por trás da correspondência. Ele se levantou e saiu. Minha mente zumbia com uma mistura de descrença e intriga. A lista vermelha poderia ser a peça que faltava no quebra-cabeça que eu procurava desesperadamente? Guiada pelo meu novo conhecido, mergulhei mais fundo no mundo da lista vermelha. Passava horas e horas procurando entre processos e bibliotecas, aquelas que ainda estavam abertas, em busca de qualquer documento ou menção que pudesse clarificar meus pensamentos. No auge de minha descrença, a ponto de desistir, debruçada em pranto sobre a minha mesa, o inesperado aconteceu. O engenheiro, Frank, estava ali de pé. Não como uma figura imponente, mas com a força de uma árvore, sólido, vistoso e acolhedor. Ele me perguntou a razão do meu choro e eu não podia sequer dizer uma única palavra. Não sabia do que se tratava a lista, podia ser uma grande conspiração,
mas naquela época pessoas inocentes poderiam ser afetadas. Frank sorriu ao me ver tentar me recompor, disse para minha surpresa: esperei até agora para lhe ver vulnerável, para que você abrisse uma brecha para que eu pudesse me aproximar. No entanto, não esperava que meu coração fosse doer tanto a ver você chorar. Parei. Meu coração encheu de calor. Eu não sabia se podia confiar. Ao mesmo tempo, os alemães sabiam seduzir para conseguir o que queriam. Depois de segundos atônita, ele se aproxima como se fosse beijar-me. Eu sei sobre a lista vermelha, posso ajudar, sussurrou. Isso não era normal, nem agradável. Será que ele me espiona todo esse tempo? Quais informações vazaram? Levantei-me em impulso e saí, sem ser rápido, mas apressada. Me tranquei em meu apartamento até ouvir o som da porta bater. Meu coração palpitava, podia senti-lo em minha garganta, minhas mãos tremiam mais do que eu pudesse controlar. Acabou. A voz gentil de Frank do outro lado emitia sons que eu não podia discernir. Abri a porta esperando o selamento de meu destino. Errei. Ele me explicou que recebeu uma carta também e que, de forma imprudente, me explicou que não era a favor do sistema que se formava. Ficou tenso em cada palavra e isto me convenceu. Caso você esteja lendo isso após tudo acabar, preciso lembrar-lhe que não havia um processo de escolha ou direitos. Ou você fazia parte ou morria tentando sair. O desespero era um velho amigo. No final, ele optou por me ajudar. Juntos, descobrimos uma rede clandestina de indivíduos conectados por um propósito comum: libertar civis dos campos de trabalho ou auxiliar famílias a se reunirem novamente. Poucas pessoas, alemães, tinham acesso a essa rede. À medida que nossa investigação avançava, descobrimos que as cartas não eram ocorrências aleatórias, mas mensagens intencionais, tecidas com camadas de códigos enigmáticos. Cada destinatário possuía uma chave, uma habilidade ou conhecimento único que contribuía para decodificar os significados ocultos das mensagens. Essenciais para o grupo, e me fez questionar qual seria meu papel nisso. Unidos por um objetivo comum, formamos uma pequena equipe, unindo nossos conhecimentos e desvendando os mistérios ocultos nas cartas. Passamos incontáveis horas decifrando códigos, consultando especialistas e reunindo fragmentos de informações. Quanto mais aprofundávamos, mais evidente ficava que a lista vermelha era mais do que um mero quebra-cabeça, era um labirinto de histórias interconectadas, veladas em segredo. Apesar do tempo passar, Frank não avançava em seu interesse e eu me sentia como uma criança em busca do colo da mãe, ansiava pela sua atenção. Não sabia se ele sentia o mesmo. Tudo era perigoso e as coisas eram volúveis. Após meses de dedicação incansável, nossa equipe havia feito progressos significativos. Os nomes e endereços aparentemente não relacionados nas cartas agora revelavam uma teia de conexões, uma rede de indivíduos ligados por experiências compartilhadas, paixões ou histórias ocultas. Passamos a participar do processo. Eu em minha mesa no gabinete passei a remover nomes e enviá-los para a lista. Frank, de alguma forma, que ele não podia mencionar, auxiliava na comunicação entre os indivíduos. A lista vermelha não era apenas uma coleção de cartas enigmáticas, era uma tapeçaria que tecia vidas e destinos. À medida que desvendamos os segredos da lista vermelha, descobrimos seu propósito: reunir entes queridos há muito perdidos, reconciliar relacionamentos rompidos e encerrar aqueles assombrados por causas resolvidas. As cartas, embora inicialmente intrigantes e perturbadoras, serviram como catalisadores de cura e redescoberta. Ações que nos colocaram em risco. Frank foi enviado para a Rússia, passei meses sem vê-lo e sem ter notícias. Eu sentia todos os olhares em mim, não com o habitual desejo, mas como os olhos de um falcão em busca de sua presa, aguardando o melhor momento. O único que poderia nos ajudar é aquele que montava o esquema e que não conseguíamos localizar. Frank retornou, dispensa desonra não existia, ele foi afastado devido a uma lesão no joelho. Ambos sabíamos que era mentira, trouxeram-no de volta para investigar nossas ações. Não éramos vistos juntos,
pois nunca estivemos juntos. Faz 15 dias que dormi em meu apartamento, um sono inquieto e nervoso, escutei a porta abrir sem forçar a tranca. Não havia o que ser feito, era minha hora. Errei. Frank, de malas prontas e agitado, me pediu para pegar o essencial, iria me proteger e nós iríamos fugir. Haviam boatos dos americanos se aproximando. Não tínhamos rádio ou jornal para confirmar. O gabinete estava tenso. No final, a lista vermelha se transformou de um enigma em um farol de esperança, um lembrete de que em meio ao caos e confusão, sempre há a possibilidade de encontrar consolo, conexões e redenção. Peguei tudo o que podia e que pudesse caber em uma única bolsa. Frank me pegou pela mão, olhou fundo em meus olhos, senti um toque de metal pesado e frio. Você sabe usar, disse ele. Uma Luger P08 estava entre meus dedos, eu sabia como usar, mas tremi, nunca achei que precisaria depois que deixei os campos e a caçada de pássaros para alimentar eu e mamãe. Sim, sei, respondi. Entramos num KDF vagem que poderia ter tido dias melhores e que eu não fazia ideia se era de Frank ou não. Saímos. No caminho perguntei ao Frank para onde estávamos indo, ele disse que era seguro, que havia encontrado o chefe da lista vermelha ao acaso. Nunca soube como. Parece-me que o líder nos achou e não ao contrário. Chegamos em uma fábrica, pelo horário da noite, estava vazia. Não sei por quanto tempo estivermos andando pelas estradas desconhecidas, sequer estavam pavimentadas. Perguntei a Frank, ele disse que estávamos na Cracóvia, na Polônia, encontramos Oscar na madrugada de 8 de agosto de 1944. Um senhor gentil de aparência imponente que, depois, descobri que pertencia ao partido nazista. Mas como? Após alguns dias dormindo em um aposento no andar superior, ao lado do escritório, entendi. Oscar estava ajudando as pessoas com as informações privilegiadas que possuía, assim como eu e Frank. Caminhões lotados partiam dali para os portos dia após dia, eu passei a ajudar na fábrica, o Sr. Oscar Schindler ajustou a documentação para parecer que fomos transferidos a fim de trabalhar em sua fábrica de tecidos. Caminhões abarrotados de gente saiam levando pessoas e mercadorias para os portos. Americanos começaram a mandar mensagens com criptogramas que somente Oscar sabia o que significava. Numa manhã úmida e cinza da fumaça, Frank me levou aos bosques. Achei que iríamos fugir novamente, tudo era como pisar em vidro. Errei. Frank preparou um piquenique com o que havia encontrado em suas caminhadas, pão, queijos e até um apfelstrudel. Não sei se ele sabia que era meu favorito. Numa vitrola manivela ao lado, na grama, estava tocando All of Me de Louis Armstrong. Não sei ao certo o quanto era permitido tocá-lo, mas eu amava. Foi uma surpresa de fato, em tantas vezes que conversamos não me recordo de quantas eu repassei, mas todas foram especiais. Até aquele momento, duvidava que fossem para Frank também. Comemos, dançamos, alegrias distantes em tempos de guerra. Frank tomou-me em seus braços. Isso foi tudo o que desejei desde que te conheci. Você é corajosa, Marta, e eu te amo por isso, disse Frank. Ele me beijou tão profundamente que tive medo de que fosse um sonho, mal podia respirar. Desculpe, querida, mas Schindler disse que precisamos partir antes que seja tarde, continuou. Eu o abracei. Desde que ele estivesse comigo, nada poderia me atingir. Eu sempre te amei, Frank, desde o primeiro dia, vou aonde você me levar, respondi. Ficamos ali, apesar da emoção, nada poderia ser perdido naquele tempo. Havia outras 1.200 pessoas que partiram aos poucos. O mistério da lista vermelha, outrora envolto em trevas, foi trazido à luz. Inspirado pelo profundo impacto que teve na vida daqueles que encontramos, nossa equipe continuou a mergulhar no mundo dos mistérios não resolvidos, buscando ajudar os necessitados. Eu e Frank fomos em algum dos últimos grupos, ao que parecia, nosso navio era diferente e ia em direção aos Estados Unidos, uma parte de mim ficou feliz. Nunca pensei que pesaria onde Catherine Hepburn pesou. Os dias passaram.
Ao embarcarmos em novas aventuras, percebemos que a própria vida é uma tapeçaria, entrelaçada com inúmeras histórias esperando para serem desvendadas. E assim, armados com perseverança, curiosidade e sede de verdade, nos aventuramos no desconhecido, sempre cativados pelos mistérios que estão além do nosso alcance. O Natal foi sombrio, já faz dias que estamos no porão de um navio de carga. Deitar-me nos braços de Frank me acalma. Não sei o que será de mim, Frank e Schindler daqui para frente, mas sei que fizemos o que era correto. Agora, espero que essa carta chegue em algum lugar útil, que possa dizer ao mundo que somos alemães, mas fizemos o bem. Regimes como o nazismo não nascem do ódio ou por culpa e sim pelo medo, medo dos homens, das mudanças e, principalmente, medo do desconhecido. Dentre tantos livros que li, lembro-me do trecho Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança de Maquiavel. Os homens frequentemente se esquecem disso. Frank nesse momento olha em meus olhos e eu posso sentir a paz. Logo, tudo isso acabará e será somente uma lembrança, ele diz. Ele me beija. És Martha Weber.